Somente reforçando que a salvação por intermédio da fé e não do homem não é uma ideia de Paulo e nem uma doutrina dele. Isso está fixado no evangelho que Cristo pregou, e é meu propósito com você hoje aqui deixar isso claro. Mas a pedido do meu Senhor, nós vamos tratar hoje aqui o que na verdade a Bíblia entende por santidade ou santificação, se isso pode ser visto como estado ou natureza de espírito, ou natureza e estado moral adquirida por meio de práticas bíblicas, religiosas, por esforços humanos, ou se isso é um dom de Deus em específico, que quer dizer que independentemente do que você faça ou do que você obedeça no livro sagrado e seja perfeito nisso, você não adquire santidade por meio de aplicações doutrinárias ou obediência doutrinária, ok? Então hoje vai ser pregado isso daqui. Eu espero que quem for ouvir a reprise desse culto, é importante eu ressaltar que já fiz pregações sobre isso, e teve gente que pega o início da pregação e não vai até o final. Vai tomar cuidado com aquilo que você vai falar em nome dessa igreja aqui, porque nós não defendemos uma fé sem santidade e nem uma fé sem obras, tá? Então preste atenção em tudo que vai ser pregado hoje aqui, para você não colocar a palavra na boca da igreja e do pastor, porque as pregações aqui vão de início ao fim, tá? E tenho deixado explícito aqui o ensinamento cristão dentro desse ministério, e nunca essa igreja, esse ministério defendeu, porque até não tem respaldo bíblico, uma fé sem compromisso moral. Justificar através desse trabalho que eu vou fazer aqui, tá? Uma coisa interessante, importante, sem noção, inclusive, que é aqueles que tendem a valorizar uma vida consagrada, uma vida correta, e por isso correm para os templos. Eu posso dizer aos amados irmãos que há várias modalidades no que diz respeito a interesses por meio da religião, tá? Uma das coisas que nos preocupam é aqueles que dão ênfase à vida agradável, e para ele não importa o que é certo, o que é correto, o que é justo, o que é verdadeiro, ele quer a vida agradável. Então esse cara corre para o templo sem nenhuma preocupação de conhecer a verdade bíblica, porque ele só visa um aspecto: a igreja que faz bem e a igreja que garante a ele que tudo vai dar certo na vida dele e ele vai vencer aqui nesse plano material. É um dado preocupante, porque isso vem crescendo e é herege. Mas herege também é aqueles que adotam o perfeccionismo moral, que correm ao templo, à igreja, à procura de uma vida correta, de uma vida certa, e o plano de Deus também pelas escrituras não é esse, tá? O moralismo, como o liberalismo, tem que ser visto da mesma forma, como duas tendências que trabalham religião dentro da igreja para ofuscar a glória de Cristo e a autoridade da palavra dele. Eu vejo dois tipos de doença aqui. Para mim são doenças psicológicas, espirituais, o egocentrismo puro. Tanto aquele que tende a enfatizar a vida agradável a qualquer custo, como aquele que precisa ser correto para se gabar, para se autoafirmar e sair por aí pregando para todo mundo isso. Nenhum e nem o outro é aceito no evangelho. Hoje eu vou tratar exatamente esse perfeccionismo, essa modalidade. Quando o indivíduo, ele corre para dentro de um templo como esse aqui, cristão, com esse interesse de se destacar, de querer buscar realmente uma vida consagrada e tornar isso seu plano de fé. Então, se você procura realmente ser essa referência de perfeição moral, você tem que ter respaldo bíblico, se isso realmente seria suficiente, inclusive hoje, caso você morra, para Deus te salvar de uma condenação. Porque o evangelho que eu escutei do meu Senhor define que o perfeccionismo é heresia.
que ele não chamou os bons. Ele não chamou ninguém que diz que tem vida correta. Ele não quer nada com ninguém que diz que tem vida correta. Porque ele sabe que ele vai ter trabalho com todos eles. E por quê? Porque sempre vão querer exatamente se gabar em cima daquilo que são e do que fazem, e não a importância daquilo que Jesus fez. Que isso sim é mérito. Quando a Bíblia define que santidade ou santificação é um dom da graça de Deus e não pode ser visto como uma tarefa a ser cumprida por nenhum de nós aqui. Por mais que exista uma doutrina prática de disciplina comportamental de fé, santidade e santificação jamais vai poder ser adquirida por intermédio de práticas religiosas aqui. E eu vou provar isso para você. Que a santidade como a santificação, ela é vista como uma recompensa, como uma gratificação da parte de Deus para aqueles que são de Cristo, e não como um estado de espírito ou um estado moral adquirido por meio de esforços religiosos, aquela coisa, preceito sobre preceito, regra sobre regra, essa coisa toda. Deixa eu verificar o que eu não cumpri, deixa eu verificar o que eu não alcancei, o que eu não obedeci, para me sentir salvo. Eu vou dar um exemplo claro antes de começar a pregar aqui. Alguns retardados de carteirinha de igreja entram dentro de igreja aqui, dentro da nossa igreja aqui, e são revelados, e eles acham que Deus não pode condená-los porque eles são batizados. Entende? Porque eles não podem ser condenados porque a igreja batizou eles e eles têm uma exclusividade com Cristo. Aonde está escrito isso? Que porque você é batizado em Cristo Jesus, Deus não pode te condenar. Porque você obedeceu à prática de um princípio, impede de que Deus te condene? A autossuficiência está em Cristo, não está no batismo. A autossuficiência está em Cristo e não na liturgia. É isso que nós estamos falando aqui. E não na regra, mas do que Ele fez por nós. Entendem? Eu sou batizado e você não pode me revelar, ou então eu sou batizado no batismo cristão e não sou passível à condenação. É assim. Porque se ficar provado para Deus que tudo isso que você fez não tem o padrão que Ele estabeleceu, a fé que Ele exigiu, você vai para o inferno, eu vou para o inferno, e todo mundo vai aqui com batismo cristão. Então são revisões que precisam ser feitas por aqueles que se autotitulam povo de Deus, para impedir que esses falsos conceitos realmente surjam. E amanhã a gente se veja, nesse caso hoje aqui é o tema, numa batalha espiritual, numa batalha humana, para provar quem nós somos. Quem é maior e quem é menor, quem é melhor. E não tem maior e menor e nem melhor, ou mais ou menos. Tem o crente, tem a fé, tem o princípio básico, o elemento básico da salvação. E é isso que nós vamos tratar aqui. E não subestime essa palavra, porque se Deus chacoalhar essa igreja hoje aqui, vai cair muito pingente, muito enfeitinho da religião que está aqui hoje entre nós. Vai cair muito preserpinho, muito enfeitinho, muito badulaque, que fica perdendo tempo dentro da igreja, que não entendeu ainda o que é ser um cristão, o que é viver o plano do evangelho, a diferença entre evangelho e religião, e a diferença entre santidade e boas obras. Porque há boas obras, o ímpio tem, santidade só o crente tem. E isso precisa ser diferenciado por todos nós, para que não vire essa bagunça agora, quando o catolicismo se reúne com o movimento evangélico, que entende o seguinte: que todos eles são feitos de virtudes, que todos eles têm lados bons, que a única coisa que diverge é a doutrina. A boa relação ecumênica entre os dois
catolicismo e cristianismo evangélico? Por isso, porque eles se olham e dizem: nós todos somos bons. E a única coisa que diverge entre nós é a forma como nós vemos Jesus. E é essa forma diferente como você vê Cristo das Escrituras que vai te condenar. Separem santificação de boas obras. Porque boas obras tem na catedral, as boas obras tem na paróquia, filho. Não se enganem, não se iludem com o bom, com aquele que julga ser correto, do cristão, do crente, daquele que está na fé. Porque o nível disso é muito maior. E você precisa ler a Bíblia, você precisa entender o que está escrito ali nela. Eu vou dar um outro exemplo antes de começar a pregar. Porque tem gente que vai sair do canal agora, né? Eu estou falando aqui, o vagabundo já vai sair do canal porque tem medo da espada. Vou te dar uma outra noção. Quando os de dentro pensam que são melhores do que aqueles que estão lá fora? Quando os de dentro acham que estão à frente e adiantados com aqueles que estão lá fora? Aonde você leu isso? Não há hierarquia na fé. A hierarquia entre os bons, na fé não existe. Na fé pode haver ministérios, aí há hierarquia. Mas no que diz respeito à espiritualidade, à moral, à santidade ou à santificação do indivíduo cristão, não há diferença entre ele e aqueles que estão lá fora. Eu vou dizer para você por quê. Porque se aquele que está lá fora entrar aqui dentro hoje e aceitar Jesus, ele vai sentar do lado do outro que tem 40 anos disso. Você entendeu? Que foi exatamente o que Jesus deixou claro para Israel, pela parábola. Quando o Senhor julgou que os judeus se sentiriam prejudicados por saber que as portas da salvação seriam abertas aos gentios, e que quando os gentios crescem nessa pregação, eles fossem dividir o mérito da graça junto com os judeus. E por parábola o Senhor já antecipou exatamente a reclamação deles, quais seriam. Nós estamos tanto tempo aqui trabalhando nesse propósito, para ganhar o mesmo com esse agora que está chegando. E Jesus fala que Deus disse para esse: mas eu não fui justo com você? Porque você foi contratado debaixo desse termo, e você aceitou. E eu não fui justo com você? Como agora eu também vou dar uma oportunidade para ele, para que ele possa ou tenha o mesmo que você. Então esse uso de comparação por tempo, idade de igreja, permanência de igreja, é uma heresia maldita que fica na igreja, é como gordura, gruda na parede que não dá para tirar. Só reformado, só tirando essa costa mesmo, com o poder do sangue de Cristo. Então há propósito que Deus quer atingir hoje aqui nessa igreja, e seja maleável para receber a doutrina do teu Senhor, e amanhã não se encontrar delirando, como alguns estão aí, achando que até já estão garantidos da salvação, como eu disse aqui, e nem avaliados ainda foram.